o entendimento de olhar cristão e com o entendimento de cristão, o que diz Romanos no capítulo 13, no versículo 1? Que toda autoridade, ela é constituída por quem? Por Deus. Então, como cristão, eles não deveriam olhar como olhar humano, mas olhar como um olhar de cristão, e saber que aquela pessoa, como dono dele, como autoridade, então eles deveriam respeitar, porque se ele era uma autoridade, mesmo sendo dono dele escravo, ele era uma autoridade constituída por quem? Por Deus. Então é nesse entendimento que eles deveriam honrar aqui é respeitar, não difamar, não tramar a morte do seu dono, não cuspir no prato do seu dono, não botar veneno no prato do seu dono, mas agora tem uma conduta de um verdadeiro cristão, olhando para o que a Escritura Sagrada diz. Amém? Mas no versículo 1 ele diz ainda, vou ler todo para que nós possamos entender: para todos os servos que estão debaixo de julgo, considere digno de toda honra o próprio Senhor que é o seu dono, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam o que, irmão? Blasfemada. Para que a doutrina e o nome de Deus não sejam o que, irmão? Porque quando ele se comportasse como verdadeiros cristãos, como a igreja antigamente era conhecida como pequenos Cristo, era aqueles que se pareciam com Cristo Jesus. Então toda vez, irmão, que eu e você se comportamos como Cristo Jesus, nós às vezes somos chamados de pequenos Cristo, aquele que se parece verdadeiramente com Cristo. Em outras palavras, para que eles dessem um bom testemunho, porque se eles não dessem um bom testemunho, quem estava sendo um mau testemunho não era só não eles, mas o nome de Cristo ia ser blasfemado. Mas agora, para que eles pudessem fazer, sabe o que? Ter uma boa conduta, ter um bom comportamento de verdadeiros cristãos. Lembra lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23, que em tudo o que fizeres, fazei-o de todo o coração, com toda a emoção, com toda a dedicação, como estivesse fazendo a Deus e não a homem. Paulo está falando para quem? Para os escravos, para que tudo que ele fizesse de todo o coração, não olhando para os seus donos, mas olhando para o verdadeiro dono, que era Cristo Jesus. É esse o entendimento. Então quando eu faço isso, o nome do Senhor Jesus, ele é exaltado. Nós lemos no Sermão do Monte, no capítulo 5, no versículo 16, que a luz que há em vós brilhe, para que as pessoas verem as boas obras e glorifiquem quem? O Pai no céu. Todas as vezes que nós nos comportamos como verdadeiros cristãos, nós estamos fazendo a boa obra que Cristo nos chamou, e quem vai ser glorificado, não nós, não somos dignos de honra, mérito, de reconhecimento, mas aquele que nos transformou, aquele que nos trouxe a verdade, nos libertou das trevas e trouxe para a luz. Então, se eu estou na luz, eu não ando como o mundo diz e fazia como eu andava antes, mas agora eu ando na luz que é Cristo Jesus. Amém? Então, nós aprendemos também, para que o nome do Senhor não seja blasfemado, mas seja conhecido. Paulo escreve à igreja de Corinto, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Cristo Jesus. Cristo somente Cristo. Então, para que eles não se comportassem como outrora eles se comportavam, mas agora com a conduta de verdadeiros cristãos. Isso serve para mim e para você. Amém? Nós falamos no versículo 1 daquele patrão que não era crente, daquele dono de escravo. No versículo 2, nós vamos ler que agora esse patrão, ele é crente, e por ele ser crente, verdadeiramente o funcionário, ele tem que ser um exemplo maior ainda. Vamos ler o versículo 2. O versículo 2 diz assim: também os que têm senhor fiel, não tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço
é crente, amado, ensina e recomenda essas coisas. Esse patrão aqui, ele é o quê? Ele agora, ele é crente. E quando ele fala aqui, também os que têm Senhor. Senhor aqui no original quer dizer aquele que tem o poder de controlar alguém. Então, irmão, essa palavra, esse texto nos ensina que nós devemos agora, irmão, ter o que? O maior respeito por aquele que é patrão, que agora ele tem a mesma fé que nós temos e serve o mesmo Deus que nós servimos. E às vezes trazendo para nós aqui, porque nós não temos escravo, vamos trazer como um patrão mesmo. Se nós somos funcionários e o nosso patrão é crente, primeiramente nós temos que respeitar ele. Biblicamente, como eu falei, Romanos 13 diz que toda autoridade ela é constituída por Deus. Primeiramente, ele é meu patrão, ele é uma autoridade que ele acredita no mesmo Deus, ele tem a fé que eu tenho, mas agora eu devo ser um exemplo para ele, como um bom funcionário, ser alguém que não se escora, porque ele agora é meu irmão em Cristo Jesus. Muitas empresas hoje, irmão, não querem contratar pessoas para trabalhar crentes, porque às vezes são preguiçosos, são pessoas que às vezes, o que acontece? Eles confundem as coisas, e esse texto nos ensina que nós devemos fazer, sabe o que? Agora, tratar com respeito e trabalhar ainda mais. Olha o que o texto diz: também os que têm Senhor fiel, não tratem com desrespeito. Muitas pessoas hoje têm o seu patrão e agora às vezes confunde a coisa e não é comprometida no trabalho, e agora trata as pessoas, o seu patrão, com desrespeito. Mas o texto nos ensina também que porque é irmão e pelo contrário trabalhe ainda mais. O que esse texto nos ensina, irmão? Se nós temos um patrão que ele é crente, nós devemos fazer o quê? Não tratar com desrespeito, honrar ele, ser um bom funcionário, ser um bom exemplo e trabalhar ainda mais com dedicação. Lembra de Gálatas, no capítulo 6, no versículo 10? Em toda oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos irmãos da fé. Em toda oportunidade, irmão, toda oportunidade eu devo manter um padrão, como a palavra diz. Eu devo demonstrar aquilo que eu acredito, naquilo que eu vivo, e fazendo bem a todos, mas principalmente aquele que tem a mesma fé, aquele que acredita no mesmo Deus que eu acredito, naquele que, sabe, tem a mesma fé. É que o texto nos ensina. E continuamos no versículo 2. Versículo 2 ele diz assim: trabalha mais ainda, pois ele que partilha do mesmo serviço é crente e amado. No finalzinho ele fala: ensina e recomenda essas coisas. Ele pede para que Timóteo exorte, ensine, para que todo o patrão faça o que? Trate o seu funcionário bem, e para que todo o funcionário seja um exemplo para o seu patrão. Amém, meus irmãos? Aleluia. Quero dar algumas aplicações aqui, só nesses 2 versículos. Quando ele fala do patrão, que o funcionário não seja um preguiçoso, que não seja desonesto, aquele que é crente em qualquer empresa, que não seja alguém fofoqueiro, mentiroso, que traz uma politicagem, que quer ter vantagem em cima das outras pessoas. Que nós, como funcionários, sejamos sinceros e que nós possamos se dedicar. Aquele que trabalha para um crente, não trate com menos de respeito o seu patrão. Aquele que trabalha para o seu patrão seja o melhor funcionário, seja o primeiro a chegar, seja o mais dedicado, para que você se torne um bom exemplo, só não de palavras, mas sim de atitudes. Esse texto nos ensina isso, que nós possamos verdadeiramente honrar o nome do Senhor. E quando nós honramos o nome do Senhor, é praticando tudo aquilo que nós temos aprendido, sendo honesto, sendo uma pessoa fiel no horário, sendo uma pessoa dedicada em pessoas de palavra.
e para os patrões, que trate bem o seu funcionário, que seja honesto com o seu funcionário e seja um verdadeiro cristão, mesmo sendo autoridade na sua empresa. Amém, meus irmãos? Que hora é essa aí, por gentileza? Vai dar tempo, vai dar certo. Então, agora nós vamos para o versículo 3. E no versículo 3 o apóstolo Paulo vai tratar sobre a missão de Timóteo. E a missão de Timóteo é confrontar os falsos mestres. Ele deveria confrontar os falsos mestres. Por quê? Olha o que estava acontecendo. No versículo 3, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, segundo o Evangelho, ele deveria confrontar esses falsos mestres. Por quê? Porque, primeiramente, eles estavam ensinando outra doutrina. Eles estavam ensinando outra doutrina, outro evangelho. Então eles deveriam, a missão dele era confrontar, era aplicar a verdade. Eu e você, irmão, temos essa missão de pregar somente a Escritura somente, porque quando a Escritura é pregada, não é nós que estamos falando, é Deus falando, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra, que é a verdade, e nós, sendo fiel à palavra, nós estamos confrontando, sabe, a mentira, o ensinamento errado. Amém? Ele, no versículo 1 aqui, em outro tópico, ele não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Toda pessoa que é um falso mestre, que é um falso, que traz um falso evangelho, ele não concorda com a verdade. A verdade para ele não é válida. É o que estava acontecendo aqui. Ele não concorda com a verdade de Cristo Jesus, com o ensino segundo o evangelho. Porque o evangelho produz o que, irmão? Libertação. O evangelho produz o que? Salvação. O evangelho produz o que? Conformação. Nós vamos aprender mais na frente. Então, essa igreja tinha pessoas que estavam ensinando e não concordando com o verdadeiro e genuíno evangelho. Então a missão da igreja, a missão de cada um de nós é confrontar. E confrontando, vivendo, pregando e ensinando somente a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor tem poder, a palavra do Senhor tem autoridade. Lembra de apóstolo Paulo, Romanos no capítulo 16, Romanos no capítulo, deu um branco aqui, Romanos capítulo 1, versículo 16. Eu não me envergonho do evangelho, o que? Da palavra, porque é poder de Deus. O evangelho é poder. Quando o evangelho é pregado, a verdade é pregada, há poder de mudança, há poder de salvação. Então, temos que confrontar, e confrontar no que? Na palavra, somente na palavra. No versículo 4 ele diz assim, enfatuado. Enfatuado no original, ele quer dizer que tinha pessoas lá arrogantes. Essas pessoas que não aceitavam o evangelho, eles enfatuado, ele significa no original arrogante, orgulhoso e soberbo. Todo aquele que não aceita o evangelho, que não aceita o evangelho, ele é orgulhoso, ele é soberbo, ele é arrogante. É o meu eu, é o meu entendimento, não é a palavra, é o que eu penso, não é o que o evangelho diz. Ele é um arrogante, é uma pessoa soberba, é uma pessoa orgulhosa, que ela não é humilde. Amém, meus irmãos? Mas no versículo 4 ele continua ainda. No versículo 4, para que nós possamos ter entendimento, ele continua ainda, enfatuado, nada entende. Olha o que ele diz, nada entende. Irmão, essa pessoa não entende da graça do Senhor Jesus, essa pessoa não entende da bondade de Cristo Jesus, essa pessoa não entende da salvação de Cristo Jesus, porque ele é o que? É alguém arrogante, orgulhoso, é alguém soberbo, e ela nada entende, como diz o versículo 4. Ela não entende da graça, ela não entende da bondade, ela não entende de Cristo, da salvação de Cristo Jesus, porque ela é soberba. É o que estava acontecendo, só não lá, aqui nessa igreja, só não no Brasil, mas em todo mundo, em outros lugares acontece, sobre pessoas que arrogante, a pessoa soberba, que não entende da graça, da bondade, da salvação de Cristo Jesus. Ainda continua no versículo 4, ele diz assim,
Versículo 4: enfatuados, nada entende, mas tem mania por questões. Mania aqui no original, irmão, ele quer dizer maníaco. É uma pessoa maníaco. Maníaco de quê, irmão? Maníaco por brigas e discussões. Existem pessoas que às vezes você vai conversar com ela, irmão, e ela só puxa para brigas e para discussões, mas ela não quer puxar para a realidade e para a humildade do verdadeiro evangelho. É que Paulo está dizendo que pessoas maníacas por discutir, por brigar, por falar muitas outras coisas, mas não quer voltar para o genuíno, verdadeiro palavra, evangelho de Cristo Jesus, porque ela é maníaca. Amém? No versículo 4 ainda ele continua aqui. Ela é maníaca por questões, contenda, isso, por brigas e discussões. E no versículo 4 ele vem dizer: por essa pessoa ser maníaca por brigas e por discussões, disso vai nascer o que no versículo 4? No versículo 4, essa pessoa, por ela ser desse jeito, vai nascer no coração dela, no coração que ouve ela, vai nascer o que? O resultado disso vai nascer no versículo: a inveja, a provocação, a difamação, suspeitas malignas. Amém, meus irmãos? Toda pessoa que não aceita o evangelho, todo falso mestre, é tudo isso que eu falei no versículo 4. Ela é arrogante, nada entende, ela é maníaca, e por tudo isso vai nascer, o resultado disso vai nascer na vida dela: inveja, provocação, difamação, suspeita maligna. Será se existe gente assim, irmão? Por não acreditar, por não viver, por não aceitar, ela é uma pessoa arrogante, é uma pessoa que não entende da salvação, é uma pessoa que é maníaca por brigas e discussões. Provérbios no capítulo 26, no versículo 4 diz assim, ó: não responda ao insensato segundo a sua estutícia, para que não te faças semelhante a ele. Pessoas assim você não deve confrontar e nem debater, porque você vai se tornar semelhante a ela, como diz Provérbios 16, 4. Como diz Provérbios 26, 4. Não discuta com pessoas assim. Amém? Até agora estão me entendendo, irmão? Amém? Vamos para o versículo 5, para que nós possamos dar continuidade nesse estudo da carta de Timóteo. Ele diz no versículo 5: altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida. No versículo 5 ele vem dizer: esses homens, esses falsos mestres, eles têm uma mente o quê? Pervertida. Eles têm uma mente pervertida com má intenção. Toda pessoa que não quer viver a verdade, mas ele tem puxando algo egoísta para ele, ele tem o que, irmão? Ele tem uma mente pervertida e com má intenção. Eles são privados da verdade. O versículo 5 diz que eles são aqui, continuando no versículo 5, ele diz que por homem cuja mente é privada e privados da verdade. Eles não têm conhecimento da verdade. Lembra de 2 Coríntios no capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de quem? De Deus. Eles são privados de quem? Da verdade, irmão. Eles não conhecem a verdade. João capítulo 8, versículo 32: e conhecerei a verdade, e a verdade vos... Mas quem não conhece a verdade é cego. Ele tem o quê? Uma mente pervertida, com má intenção. Pessoas, às vezes, dentro da igreja, têm uma mente pervertida, com má intenção. Eles. E aí no finalzinho do versículo 5, olha o que ele diz: supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, o que ele quer dizer? Supondo que a piedade é fonte de lucro. Ele está dizendo que o evangelho para eles é fonte de lucro. Essas pessoas, ele viu o evangelho como eles queriam enriquecer através do que? Da igreja, do evangelho, porque eles viam
o evangelho, os falsos mestres achavam que queriam enriquecer através de quem? Do evangelho. Porque eles viam, no versículo 5, ele vem dizer que ele, supondo que a piedade aqui é o evangelho, é fonte de lucro. Eles queriam enriquecer, ensinando doutrinas que amaciavam o ego, que hoje não existe isso, né? Às vezes não vê o coach aí, querendo seguidores, querendo pessoas que compram o ingresso aí para assistir ele, para ouvir aquilo que eles querem ouvir, porque o evangelho para eles é fonte de quê? De lucro, é fonte de riqueza. E muitas pessoas hoje, acho que não existe só da Bela Vista para lá, como o pastor Hugo diz, não existe isso, né? Acho que tem um David aí, né, que você, né, que é fonte de lucro. É que esses falsos mestres estavam aqui, olha, que ele diz que a piedade, o evangelho é o que? É fonte de lucro. Então eles queriam enriquecer através do que? Do evangelho. E agora, tem três, do versículo 6 ao versículo 8, traz uma reflexão, o que é verdadeiramente fonte de riqueza, de lucro. O que é lucro? No versículo 6 vem dizer, totalmente ao contrário do que esses falsos mestres, eles queriam enriquecer através do evangelho, trazendo aquilo que as pessoas queriam ouvir, outra doutrina que não era verdade, que não era libertadora, mas eram pessoas que queriam ouvir o que elas queriam ouvir. Mas agora no versículo 6, olha o que ele diz no versículo 6, acompanha comigo. De fato, grande fonte de lucro é o evangelho, com o contentamento, irmão. O evangelho, ele é fonte de lucro, sim, irmão. O evangelho, ele é fonte de lucro, sim. Mas não era como os falsos mestres estavam ensinando. O evangelho é fonte de lucro, é quando eu tenho um contentamento. Que contentamento é esse, irmão? Se eu tenho uma roupa para vestir, se eu tenho uma família, se eu tenho, às vezes eu não tenho aquilo que eu almejo, às vezes que eu queria, mas se eu sou contente naquilo que eu tenho, eu sou uma pessoa rica. Ele é uma fonte de riqueza quando eu sou contente naquilo que eu tenho, naquilo que eu sou e naquilo que eu acredito que é Cristo Jesus. Essa é uma fonte de riqueza. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha que texto lindo, que texto maravilhoso, irmão. Que nós deveríamos passar a noite toda aqui. De fato, versículo 6, grande fonte de lucro é o evangelho, com contentamento. O evangelho, quando eu sou contente naquilo que eu tenho, irmão, eu sou rico. O mundo diz que nós temos que ter isso, aquilo e aquilo, e nós nunca estamos satisfeitos. Mas quando nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos, que Cristo tem confiado na nossa vida, nós somos ricos. Não é como os falsos mestres, mas é como a verdade está dizendo. Por isso temos que ser fiel à palavra. Só a palavra somente a palavra. E ele continua no versículo 8, no versículo 7, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa podemos levar dele, irmão. Nada temos trago a esse mundo, e nada podemos levar dele. Se nós temos esse pensamento, se trabalhamos essa mente, somos pessoas ricas, porque somos contentes naquilo que temos, naquilo que somos, naquilo que acreditamos. Efésios, uma das palavras que eu preguei dessa igreja, Efésios no capítulo 1, a exposição bíblica que eu fiz, Efésios 1 ao versículo 14, é a família mais rica do mundo, porque você ganhou uma salvação através de Cristo Jesus, então você é rico. Será que você é contente com isso? O versículo 8 que ele diz, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Olha o que ele está dizendo, irmão. Se eu tenho como me sustentar e tenho como me vestir, esteja contente. Esteja contente. Aqui não está dizendo que você não deve sonhar com uma vida melhor. Aqui não está te paralisando para que você não deva correr atrás de uma vida melhor, de algo, não. Mas aqui está nos ensinando que nós devemos ser contentes naquilo que nós temos conquistado até hoje.
Lá em Mateus diz assim: olha, por que vocês andam ansiosos? Porque quem anda ansioso e preocupado no que vestir, no que comer, no dia de amanhã, são os gentios, são aqueles que não acreditam em Cristo, não aqueles que não conhecem Cristo. Mas vocês que conhecem Cristo, o Pai de vocês sabe daquilo que vocês precisam e necessitam. Então, irmão, que nós possamos ficar com esse entendimento, que o Evangelho é uma fonte de riqueza, sim. Como diz no versículo 6, quando eu sou contente em quem eu sou, em quem eu estou me tornando, naquilo que eu tenho. Será se eu sou contente, irmão? Será se eu sou contente? Talvez pela sandália havaiana que eu tenho, pela uma roupa de domingo, pelo um emprego que às vezes eu não queria estar, mas eu sou contente com isso. Às vezes nós olhamos muito o Instagram das pessoas, sabe, a vida das pessoas, que às vezes é só ilusão. Por fora é uma coisa, por dentro é destruída. Pessoas que não são contentes, e às vezes nós somos levados por essas vidas de pessoas lá fora. Hoje o Senhor está nos ensinando a ser contente nas pequenas coisas, a ser feliz nas pequenas coisas, a ser feliz por esse dia de hoje. Porque se eu sou feliz hoje, tudo vai depender do amanhã. Amanhã eu sou uma pessoa melhor, porque eu plantei algo bom hoje, sendo contente naquilo que eu tenho. Amém, irmão? Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos para o versículo 9 e versículo 10. Versículo 9 e versículo 10. Paulo vem retornar a intenção dos falsos mestres. A intenção dos falsos mestres. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentações, ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e perdição. Amém, meu irmão? Olha o que ele diz: o problema não é proibido, como eu falei, querer subir de vida, querer ser um empresário. O problema é quando você faz disso a razão da sua existência, quando você encontra a glória nisso, ou quer ficar rico como os falsos mestres ensinavam o falso evangelho. É como você faz isso, algo da sua vida, a prioridade da sua vida. E aí é onde está o problema, irmão. Porque muitas pessoas, como diz no versículo 9, por fazer prioridade da sua vida, querem ficar ricos e caem em tentações. Por muitas pessoas caem em tentações o que, irmão? Fazendo sociedade com pessoas que não são justas, fazendo negócio com pessoas que são toda bagunçada, tendo propostas, se corrompendo naquilo que é verdade. Ele cai em tentação, porque querem ficar rico de qualquer jeito, de qualquer forma. O Deus dele não é Jesus, mas o Deus dele é o Mamon. Então ele cai em todo tipo de tentação, como a Bíblia está dizendo. Tentações e ciladas. De quem? Ciladas, quem está por trás trazendo cilada? O próprio diabo. A Bíblia diz em 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, que o diabo está ao nosso derredor, como um leão, querendo devorar, caçando quem possa dragar. Então, quando eu almejo ficar rico de qualquer forma, existe o que, irmão? Tentações, e existe ciladas do diabo, e muitas concupiscências, o desejo insensato, e coisas as quais afogam o homem na ruína e perdição. Irmão, quantas pessoas não têm se afogado em ruínas por desejar? Concupiscência quer dizer desejo, vontade. E muitas pessoas têm se afogado em ruína e perdição. Quantas pessoas não têm perdido o casamento? Quantas pessoas não têm perdido a família? Quantas pessoas não têm perdido o respeito? Quantas pessoas não têm se tornado um padrão de um cristão porque perdeu, sabe, o prazer de servir a Deus e ser contente naquilo que ele tem, e foi levado pelo desejo, pela cobiça, pela tentação, e perdeu família, perdeu respeito, perdeu casamento, perdeu bens, perdeu amigo, porque caiu aonde, irmão? O versículo 9 está dizendo aqui: querem ficar rico em tentações e ciladas, e muitos desejos insensatos. Muitas pessoas perdem família por isso,
olha mais para a família, olha mais para o dinheiro do que para a família, olha mais para a vida com Cristo. Ele olha mais para o dinheiro do que a vida com Cristo. E muitas pessoas se afogaram. Irmãos, você já se afogou na vida? Já passou por isso? Quando você está se afogando, você vai perdendo a força. E isso é o que o dinheiro traz, a força de servir a Cristo, e agora servir ao bem, ao Deus desse mundo, o Mamon. Versículo 10, para que nós possamos continuar. Versículo 10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os... O amor ao dinheiro, aqui está, irmão, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Se eu não amo a Cristo, se eu não amo, se eu não sou contente, eu vou buscar amar aquele que me satisfaz. E o amor ao dinheiro, e o que é que o dinheiro traz, irmão? Quando eu amo o dinheiro e junto bens e deixo bens, sabe? O amor ao dinheiro, ele traz consequências. O dinheiro, os filhos brigam por dinheiro, o casal se separam por dinheiro, os amigos se tornam inimigos por dinheiro, pessoas se tornam orgulhosas por dinheiro. A lista de mal é muito grande por dinheiro, irmão, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Então, quando eu amo o dinheiro, o que é que vai trazer? Uma raiz de mal, como eu falei. Aquela família que reina não é o amor. Na família quem reina não é Cristo, quem reina não é a verdade, mas quem reina é o mal. E o mal vai prevalecer, os filhos vão brigar, o casal vai brigar, o casal vai se separar, porque não há união. Se não há Cristo, não há união. Se não há amor genuíno, que é o amor de Cristo, não há amor. Só amor por interesse, pelo dinheiro, é a raiz de todos os males. Amém, meus irmãos? E nessa cobiça, no finalzinho, desviaram da fé e assim mesmo atormentaram com muitos dores. Muitos abandonarão a Cristo e Deus por amor ao dinheiro. E no final vão ver que além de ter uma vida inútil, de briga por dinheiro nessa vida, vai ter uma condenação eterna. Que nós, nessa noite, tudo que foi dito, a exposição dessa carta, que nós possamos pegar como uma enxada. Eu estou pegando para mim, estou pregando para mim, pegando para mim, que nós possamos sair daqui convictos e que nós possamos refletir de todas as coisas que foi dita, do versículo 1 ao versículo 10, que nós possamos refletir. Convido você a ficar de pé, e quando esse louvor toca, que nós possamos pedir ao Senhor Jesus, você possa orar ao Senhor Jesus sobre tudo o que foi dito. E semana que vem nós finalizamos para a honra e glória do Senhor essa carta. Amém? Quero chamar aqui o pastor Hugo. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que
Senhor Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, te exaltar. Nós oramos agora, Senhor, agradecendo a Ti, Deus, por essa palavra, agradecendo a Ti, Jesus, pelo Teu Espírito Santo no nosso meio. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por cada um aqui nessa noite, cada família representada aqui nesse lugar. Deus, que haja em nós, como a Tua palavra nos ensina essa noite, a ter contentamento. Contentamento, Senhor, não é ser acomodado, mas o contentamento é ser grato, é ser feliz com aquilo que nós temos e glorificar a Deus por tudo que Ele tem nos dado. É ter um espírito de gratidão, um espírito de alegria. Obrigado, Deus, de ser fiel a Ti no muito ou no pouco, porque a Tua palavra diz, Senhor, tendo sustento e com que se vestir, estejamos todos contentes, todos felizes por ter o que comer, por ter o que vestir, porque nós sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e todos aqueles que cobiçam essas coisas, o dinheiro, tendem a cair em muita tentação, cilada e perdição. Não é isso que nós queremos aqui essa noite. Nós queremos é agradar a Ti, Jesus. Nos ajuda, Deus.